Queria convidar você que está assistindo agora ao vivo a participar. Tem um e-mail aí, alvivo@koinoniaonline.net. Manda o seu e-mail. A gente hoje à tarde está com a Naya Rocha para falar sobre um tema que é necessário. Infelizmente a gente tem tratado esse tema. É grave. É verdade. É grave. E é lamentável. A gente vai falar sobre violência contra a mulher. Eu acho que no tempo que a gente tem aqui, a gente não vai esgotar esse assunto, mas é o nosso desejo de que o papo que a gente vai ter aqui, ele sirva para esclarecer algumas coisas sobre isso, para orientar e, quem sabe, para quebrantar alguns corações. Eu estou falando quebrantar. Né? De que haja mudanças de atitude em casais, em maridos, em homens, na maneira como tratam as esposas, as mulheres com quem convivem. Né? Que haja talvez também um despertar de mulheres que vivem essa condição, mas elas não sabem o que fazer, ou por causa de medo, ou por causa de uma série de situações que é difícil para ela. Então o nosso desejo hoje à tarde, assim, nesse pouco tempo que a gente tem para discutir um tema tão grande, tão complexo, é que sirva de ajuda, né, para quem está assistindo. Então eu queria encorajar você que está vendo depois a divulgar esse papo que a gente está tendo aqui. Tá joia? Naya Rocha, obrigado por você estar aqui com a gente. Você veio de Santos para poder estar essa tarde com a gente aqui, conversar sobre isso. Você que já tem há alguns anos trabalhado com esse tema, conscientizando, orientando e despertando assim, para uma realidade tão triste que acontece na sociedade de forma geral e que acontece também no contexto evangélico, né, religioso. Quando a gente pensa assim, poderia ser diferente, ou então é diferente. Não, não é diferente. Né? Existem mulheres que sofrem variadas formas de violência por parte de homens, na maioria das vezes imagino com quem elas convivem, né? Homens da sua intimidade, maridos, parceiros, enfim. Então obrigado por você estar aqui com a gente e eu espero que esse papo seja muito joia. Pergunta que eu faria assim de cara para você parece uma pergunta tola, mas por que os homens, por que há homens que batem em mulheres? Ou que exercem algum tipo de violência? Porque quando a gente fala de violência, não existe só agressão física, existem outras agressões. Quais são essas agressões e por que existem caras que batem em mulheres? É verdade. Boa tarde, graça e paz a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui, podendo falar um pouco desse tema, que é um tema terrível, onde a gente sabe que a cada 1 minuto 4 mulheres estão apanhando no Brasil. Esse era um dado que eu ia te perguntar. Qual é o número mais crítico que a gente tem? A cada 1 minuto 4 mulheres estão sendo espancadas. A cada 15 segundos. A cada 15 segundos. Tem uma mulher sofre uma agressão física. Isso, espancamento. Tá. E agora, por que o homem bate na mulher? Eu creio que é porque a mulher não colocou limite nesse homem. Ela precisa se posicionar. Porque às vezes a gente tem medo de falar por causa da retaliação. Então, se eu falar que ele me bate, o que ele pode fazer comigo? E nós estamos vendo inúmeros casos de mulheres que fazem boletins de ocorrência e depois aparecem mortas. Como o caso da Elisa Samúdio, da cabeleireira de Minas Gerais, e outros tantos que a mulher ela fica sem saber o que ela faz. Então não é só uma questão de ela colocar limite, porque se ela coloca, ela também sofre o risco de sofrer uma consequência maior. Mas se ela também não colocar esse limite, aí já não tem mais parâmetro nenhum. Então, mas aí eu estou querendo dizer assim, tem uma coisa no camarada que ele pensa que dá direito a ele de fazer tal coisa. Sim. O meu amigo pastor Ariovaldo Ramos, ele diz que é falta de caráter quem faz isso. É um canalha. Isso é o pastor Ariovaldo que diz. Eu, Naya, digo assim, que eu entendo que o homem se sente superior à mulher, que ele tem a força física. É muito diferente de um homem... Um senso de propriedade. Com certeza. Ele se sente dono. Infelizmente a gente percebe isso, e eu venho percebendo nesses 4 anos de trabalho diretamente com essas mulheres que sofrem. Naya, antes da gente entrar nas questões mais até graves em termos de agressão, eu tenho me incomodado com aquelas horas ou aqueles momentos ou aquelas circunstâncias em que há uma sinalização de que a violência vai começar, ou ela já
está sendo ela já está desencadeada. instalada e pode... Ela se instalou, mas ela ainda não se concretizou. Quer dizer, e aí, isso acontece às vezes já no namoro, isso acontece às vezes na frente de familiares, isso às vezes acontece na frente de amigos, de rodas de amigo, que há uma sinalização de que aquela moça, aquela menina, né, ela vai ser uma vítima. E há um silêncio nesses ambientes, porque é aquela de, mas depois que nós casarmos isso vai mudar. É verdade. A gente percebe isso. Isso é um dado? É um dado, sim. Têm trabalhado com isso? Temos. A gente trabalha com a prevenção, por exemplo, no namoro. Sei. Então, o que eu ouço, né? Eu ouço assim, de uma menina de 15 anos. Eu falo assim, querida, por que você está com o seu olho roxo? Eu tô com o meu olho roxo porque o meu namorado me bateu, porque ele estava com ciúmes. O outro falou que eu era bonita, ele foi lá e me bateu. Aí eu falo, mas você não acha que tá errado? Não, mas isso é amor. Então é uma confusão na definição do que é amor. Então o que a gente vem falando? Olha, amor é respeito. Se ele já te dá um murro, um soco, porque um outro achou você bonita e alguma coisa assim, imagina o que ele vai fazer com você depois de casado. Só que as meninas não acreditam. Elas creem que ele vai mudar, como se ela tivesse esse poder. E nós entendemos que o Lindbergh matou a Eloá na frente da gente. Exatamente. Na frente da gente. Quer dizer, esses sinais haviam ali. Havia. Né? Então, nós pais precisamos estar bem atentos com os nossos filhos. E falar, isso daqui não é amor, isso daqui é um relacionamento de posse, de dominação. Tem nada a ver com amor. Então entra de novo essa categoria de que essa pessoa me pertence. É isso mesmo, me pertence e eu posso usá-la. Aí parece que é a cultura grega falando, né? Então a mulher é um objeto, pode fazer o que quiser com ela. Então existe essa sinalização, sim. E o que uma menina de 15 anos vivendo esse tipo de situação, o que ela pode fazer? Quais são os caminhos que ela pode, ou que um pai ou uma mãe, ou alguém que cuide dela pode fazer, por exemplo? Primeira coisa, precisa falar que ela tem valor. E parece assim uma coisa banal, né? Todo mundo sabe que nós temos valor, mas não é assim. Nas palestras que eu faço, eu pergunto, o que significa ser mulher para você? A maioria falam das funções de ser mulher. Então, ser mulher é ser isso, ser aquilo, e se esquece da nossa identidade. Do que uma mulher faz, não do que uma mulher é. Isso, do que uma mulher, a identidade de uma mulher. A identidade de uma mulher é um ser divino. Somos a imagem e semelhança de Deus. Só sabendo disso, a gente não vai deixar ninguém falar palavras ásperas, brigar violentamente, ou pegar uma televisão e jogar. Então eu falo assim para elas, você tem valor, você é especial e única. Trabalhar essa autoestima. Porque a menina que sofre violência já na fase do namoro, a gente percebe, é porque ela não tem uma estrutura bacana. Alguém que esteja realmente acompanhando e colocando limites, falando assim, filha, isso tá certo, isso tá errado. Por mais difícil que seja tratar com adolescentes hoje. Mas nós, enquanto pais, precisamos sim intervir e falar, isso está errado, pontuar. Não é igual o pastor Erevaldo fala, dourar a pílula, não pode. É pecado, é errado. E esse cara pode te matar. E ele pode te matar. Então, e aí eu acho que o que você está falando me parece assim, existe uma relação cultural de que, por exemplo, essa menina que é adolescente, ela não tem essa consciência de que ela é um ser criado conforme a imagem e semelhança de Deus, igualmente como homem. Ela tem o mesmo valor, ela tem a mesma dignidade. E aí, o fato de que ela não está sabendo isso, me parece que isso não é transmitido. E não é transmitido assim, culturalmente. A mulher, ela vive e aprende esse tipo de coisa. Talvez não conscientemente, mas aquela ideia assim, de que ele é mais importante, ou de que ele tem direito de me dominar. E o homem, ao contrário, também cresce com essa ideia. Ao contrário que eu digo assim, não fica explícito esse ensino, mas é uma coisa tão cultural que ele cresce compreendendo assim, não, quando eu começar a namorar, quando eu tiver uma mulher, uma esposa, eu tenho direito sobre ela. Ainda que ele não verbalize isso. Mas assim, isso faz parte da cultura. É cultural. Humana. O que a gente percebe? Então, se a gente for revisitar a história, a gente vai estar vendo sempre o homem indo e a mulher ficando dentro de casa. Então é como se a mulher fosse um ser mais passivo e o homem ativo. E aí a gente, por mais que nós estejamos no século XXI, as mulheres continuam ganhando menos que os homens. Isso é fato. Então assim, o erro, penso, né,
todo cuidado, é que nós mulheres, às vezes, ensinamos os filhos de uma forma machista também, Isso, por exemplo. ainda a criação ainda. é assim, né? Então, aliás, até brinco quem é com a minha mais, mãe, que a minha mãe, quem quando mais a gente é era responsável criança... pela criação por uma série de questões dos filhos é a mãe, quem fica Isso. mais presente e tudo mais. Ainda, né? Aí eu brinco, né, que a minha mãe, nós somos em 5 irmãos, e a minha mãe sempre, ela privilegiava os meninos, então não precisava lavar a louça, não precisava arrumar a cama, nada dessas coisas. E as meninas precisavam fazer tudo isso. Aí ela falou assim, não, né, eu já mudei, eu acho que todo mundo agora tem que fazer as mesmas coisas, graças a Deus. Mas eu acho que se a gente não tomar cuidado, a gente ainda vai passar para a menina, que é para a menina lavar a louça, cuidar da casa, e para o menino vai jogar bola, vai jogar videogame. Então a gente precisa desconstruir essa história. E falar assim, não, os dois têm o mesmo valor. O menino tem que lavar a louça, o menino tem que arrumar a cama, e a menina também. Agora, o Carlos ele colocou uma situação assim, que é quando os sinais dessa violência, ou desse camarada que tem esse jeito de pensar, ele começa nessa relação do namoro, nesse casamento e tudo mais. E aquelas situações, Nayá, em que assim, o namoro foi bem, as coisas caminharam bem, até que em dado momento, já depois de uma vida, já na conjugalidade... O sujeito, ele, sei lá, se dá um estalo na cabeça, o que acontece, ele se torna ou se manifesta de fato que esse camarada que é violento e que começa com agressões com a sua esposa. Isso também acontece. Acontece. Assim, não existe um histórico evidente. E de repente aconteceu. Mas de alguma maneira brota... Chegou um dia, ele chegou bravo em casa, chutando a cadeira, chutando o cachorro. E chutou a mulher junto. E chutou a mulher junto. Então isso daí a gente fala que é um ciclo da violência, esses sinais. O primeiro ciclo é esse, onde não há previsibilidade. Ou seja, ele chegou em casa ou porque perdeu o emprego, ou alguns usam drogas, bebida. Não que vai justificar, mas para a gente poder entender. Que existe todo um contexto no entorno. Isso, existe. Ou simplesmente porque ele entende que ele é superior em relação àquela mulher e aquela mulher fez alguma coisa que não deveria ter feito. Por exemplo, queimou a comida. Então a fase 1, o ciclo 1 é esse, não há previsibilidade. Na fase 2, no ciclo 2, há previsibilidade. Ele já sai de onde ele está com a ideia na cabeça de corrigir aquela mulher. Então eu atendi uma mulher em Santos, onde o marido dela estava nessa ciclo 2 aí, dessa previsibilidade. Ele chegou, pegou a mulher, colocou assim no colo dele e deu vários tapas nela, violentamente. Violentamente. Então ele entende que ele precisava corrigir uma atitude que ela fez que não estava certa. Então é essa fase 2 aí que não há previsibilidade. O ciclo 3 é aquela fase lua de mel, onde o sujeito se arrepende e diz que nunca mais vai fazer aquilo. Nossa, não sei o que aconteceu comigo, minha querida. Nunca mais vou fazer, me perdoa, não sei o quê. As mulheres, elas sempre têm a tendência natural de estar perdoando. Não, eu vou tentar. Só que é um ciclo. Vai passar esse momento e ele vai se tornar agressivo de novo. Então, o que a gente pede para as mulheres fazerem, né? Isso é uma regra, né? É um ciclo. Não, então, mas esse ciclo é uma regra? Ou você tem... Que aí a minha pergunta é assim, desculpa te interromper, mas assim, existe o camarada que um dia ele perdeu a cabeça e fez uma bobagem dessa, e de fato ele assim, acabou, não acontece mais. Ou assim, fica de olho que vai fazer de novo. E se é assim, tem como quebrar esse ciclo? Como se quebra esse ciclo, né? Primeira coisa que a gente tem que colocar sempre é limites. Se ele falar um pouquinho mais alto com você, você tem que falar assim, olha, por favor, abaixa o tom. Com educação. Você não pode ficar no nível dele, que ele está completamente perdido. Você precisa estar equilibrada. Agora, quando a mulher sofre por muito tempo a violência, ela já não tem mais essa autoestima, ela já não tem esse equilíbrio. Ela já tem medo dele. Então ela já fica com medo que ele possa pegar e bater e fazer algo forte. Pior. Isso, então assim, falou um pouquinho mais alto, isso já é um indício, já é um sinal de que ele possa vir a ser violento. Agora, é claro que tem momentos que, de repente, alguém fechou no trânsito e ele ficou... Sei, tem, mas a gente percebe, porque a gente convive com esse pessoal que não tem um caráter muito formado, né? Meio, assim...
Então, tem esses indícios. Primeiro, a gente precisa colocar esse limite, não deixar que ele fale a segunda vez mais alto com você e que ele comece a te menosprezar na frente dos outros. Isso são sinais, são evidências. São sinais da fase de que 1. alguma coisa pior pode estar chegando. E aí a mulher, ela acaba deixando passar, né? Porque fala assim, ele deve estar nervoso. Aí eu falo assim, ele não está nervoso. Às vezes é o caráter dele. Ele até pode estar nervoso. Ele pode até estar, mas sim, para esse sinal assim... A questão é como ele está extravasando a raiva dele. Se você respeita a sua esposa, você não vai tratá-la assim, né? Então, se ele já está tratando desse jeito, é que alguma coisa deve estar muito errada. Então, para a gente se proteger, a gente precisa falar assim, olha, por favor, fala mais baixo. O que vocês recomendam para essas conjugalidades que convivem com essa violência? Quer dizer, ela é recorrente, mas eles estão juntos. Então. Eles estão juntos há 10 anos, há 20 anos. O que se recomenda nesses casos? Para que a gente possa entender isso que você disse, pastor, é assim, para a mulher falar sobre a violência que ela sofre, ela demora de 10 a 15 anos. Putz. E por que demora tanto? Porque a mulher gosta de apanhar? De jeito nenhum. Demora tanto porque ela vê lá os 2 filhinhos dela e ela fala, o que eu vou fazer com essas crianças? Aonde eu vou morar? Quem vai me socorrer? E o marido ainda a ameaça dizendo, eu vou tirar os filhos de você. Quer dizer, existe uma como a gente fala? Uma chantagem econômica. No também, meio dessa violência. uma dependência econômica. Mas e não só econômica, mas assim, esse instinto maternal, né? Do tipo... Porque a mulher, ela não quer sair da sua casa, ela não quer separar desse marido. Ela quer ter o marido que ela tinha. Aquele marido bom, aquele que foi tudo bem no namoro. O encantador. Encantador. Então ela quer aquele marido. Ela não aceita aquele marido violento. Só que ela também não entende que as pessoas mudam. E ele pode ter mudado. Só que nós, do Mulher Viva, a gente respeita as decisões das mulheres. Seja de permanecer no relacionamento, seja terminar com esse relacionamento. Porque nós entendemos que a vida é o bem mais precioso que nós temos. Então eu falo assim, olha, esse ciclo vai continuar. Só vai parar, terminar, romper, se ele entender que ele está errado. Se ele achar ainda que ele está certo, vai continuar. Quais são as intervenções terapêuticas? A gente encaminha para psicólogos, para psiquiatras. A gente encaminha a mulher, porque precisa ter um suporte para que ela comece a se reestruturar. Tá. E aí é outra pergunta, assim, quando que é o momento da denúncia formal numa delegacia da mulher? Voltando aqui para o pastor, então viveu 10, 20 anos nesse ciclo de violência, nesse relacionamento violento. Aí ela começou a falar, começou a pedir ajuda. O que eu percebi a semana passada mesmo, que eu estava num outro estado aí, uma pastora, esposa de um pastor, disse assim, né, meu marido que é pastor me bate, o que eu faço, não sei lá. Falei assim, minha querida, ele acha que ele está certo e vai continuar te batendo. Aí eu falei assim, mas na sua igreja tem um pastor-chefe, lá tinha um pastor-chefe, né? Vai lá e conversa com ele. Aí ela falou, tá bom, Naya, vou lá. Então ela foi lá nesse pastor-chefe, nesse pastor titular e falou, pastor, meu marido tá me batendo, tá fazendo isso, isso, isso. Aí o pastor falou, nossa, que coisa horrível, minha irmã, vamos dar um jeito. Daqui a alguns dias eu vou chamar vocês para conversar. Os dias foram passando e o pastor ligou e chamou o casal lá pro gabinete dele. E quando chamou, ele já foi entregando, o pastor-chefe já foi entregando para esse outro pastor uma carta. Aí o pastor abriu a carta e naquela carta estava escrito uma transferência de igreja para outra. Ou seja, faz de conta que aconteceu em Santos, ele foi transferido para uma igreja de Presidente Prudente. Ela falou, Naya, e agora? Eu falei assim, querida, ele vai continuar te batendo. Só vai mudar a paisagem. Só vai mudar a paisagem. Ela falou assim, mas ele me prometeu, Naya, que nunca mais vai me bater. Eu falei, sim, o que você quer fazer? Eu vou dar mais uma chance. Tá bom. Aí ela conta que depois de 3 meses, ele deu uma surra tão violenta nela, que deixou o braço e a perna dela quebrados. Aí o que nós fizemos com essa mulher, né? Nós demos, graças a Deus, apoio, nós a enviamos lá para um outro estado, que eu não vou nem falar o nome do estado. Nós enviamos para um outro estado. E agora ela está vivendo com os filhos. Mas a mulher, ela não acredita que isso possa acontecer com ela. Fernando... Então, mas só continuar, que eu tenho interesse em essa questão.
Porque assim, você falou, vocês respeitam, tudo bem. Eu acho que é uma postura que o Instituto Mulher Viva tem. Mas a minha questão é assim, quando a própria mulher, qual é o momento, ela fala assim, não dá mais para dar chance. Quando é que ela vai para a delegacia? Quando é que ela percebe assim, chegou a hora de fazer uma denúncia? Varia de caso para caso. Se fosse eu se sofresse uma agressão verbal, eu já iria denunciar. Eu já iria denunciar porque ninguém tem direito de falar alto comigo. Ainda mais aquela pessoa que dorme comigo toda noite. Então eu já iria logo no primeiro momento. Agora, tem algumas mulheres que esperam serem humilhadas, agredidas fisicamente, para ir buscar esse tipo de ajuda. Quando é que nós, vamos falar de cuidadores, né? Quando é que nós temos que fazer uma interpretação correta? Ou quais são os discernimentos, as linhas tênues que existem entre a tentativa de você resgatar a conjugalidade de um casal que está vivendo suas complexidades normais e que, fruto dessas complexidades, eles se exasperaram um com o outro, eles ergueram a voz, enfim, houve situações que aparentaram agressividade, mas não houve nenhum concretizar disto. Quer dizer, não dá para você caracterizar certas complexidades conjugais como que ali está um ambiente de violência. Como é que nós, os cuidadores, não é? Qual é o olhar que a gente tem que ter do tipo, esse casal está indo para um caminho perigoso e eu preciso alertar para isso. Tem algumas senhas. Porque às vezes, eu tô casado há 34 anos com a Laodiceia, que você conhece, não é? E a gente raramente brigou na vida, mas as complexidades uma relação conjugal, da conjugalidade em vários estágios da vida, às vezes, né, há situações que os dois precisam... Explodem, de repente explodiu. Explode e a gente se contorce, né, para não extrapolar mínimos razoáveis que eu chamo de dignidade, etc, etc. Nós conseguimos, mas há casais bons que não conseguiram, se estranharam mesmo. E aí vem o cuidador. E nós fazemos o papel da reconciliação. E eu já sabe por que eu estou dizendo isso? Porque já vivi situações em que aparentemente nós conquistamos a reconciliação, né? Pouco tempo depois veio a agressão. Olha só, pastor, o que depois tem uns e-mails aqui para ler. Eu penso a tristeza, assim, né? Que deu. Resgatar o diálogo. Para a gente poder cuidar de outras pessoas, precisa resgatar o diálogo. Porque o que eu ouço, né? Por exemplo, uma queixa de um homem: a minha esposa não gosta de manter relações sexuais comigo. Aí eu pergunto para ela: por que, querida? Aí ela fala assim: não, é porque ele está simplesmente me usando. Ele chega lá e tem a relação e acabou. Então, assim, a gente vai ouvindo e a gente vai... Nossa, realmente, ele está abusando sexualmente dela. Isso é um estupro. É um estupro. Ela não quer. Aí eu falo assim também pra ela, né? Minha querida, às vezes você não fica inventando uma dor de cabeça? Ai, Nayá, às vezes eu invento uma dor de cabeça. Eu falei, então, tá errado. Vocês precisam conversar. Aquele marido que ama, ele vai entender que a mulher não quer manter relações sexuais naquela hora. Não vai forçar. E aquela mulher que respeita não vai inventar uma dor de cabeça. Então eu acho que a falha maior que existe é a falta do diálogo no relacionamento. A falta de comunicação verdadeira. E sem ter medo de falar, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Aí você coloca as cartas na mesa e aí a pessoa vai entender como você funciona. Porque se você funciona do jeito que a pessoa te entende e ela vê em você alguém que de repente explodiu, nossa, mas ele funciona assim. Aquele foi um episódio raro, ele não é assim. Então a gente pode perceber se há ou não há o diálogo dos dois. Acho que é o primeiro grande lance aí pra gente... Criar ambientes com menos falsidade possível. Sem dúvida. Né? Menos mentira. Deixa eu ler uns e-mails aqui. Entendi. Brega, Fernanda, a gente precisa falar do Instituto Mulher Viva. Vamos. Falamos. O Dani já falou que já rodamos quase 30 minutos. Então, tempo passa! Parece futebol isso aqui. O Alexandre, professor de Serra, mandou um e-mail aqui que eu acho que a Nayá já tocou um pouco no assunto.
O que pensar de mulheres que se sujeitam à violência doméstica? Eu acho que a gente já tocou um pouco nisso. E aí ele fala assim, até em alguns casos gostam. E eu acho, Alexandre, que a Nayá disse aqui que mulher não gosta. Né? Eu acho que a gente está falando de um ambiente... eu acho que esse negócio de... Alexandre, um abraço, nós nos conhecemos pessoalmente. Eu acho que ele está tocando em outras categorias. Isso, exatamente. Que não é o tema aqui hoje. Isso aí é para a psicanálise explica de outra forma. Ou alguém da área da sexologia, né, para a gente entender mas eu acho que a violência... Violência é violência. Não dá para... A Vânia Viana, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, está perguntando aqui, aí a gente vai começar agora a transitar um pouco nesse contexto evangélico-religioso. Você já citou o caso dessa mulher, que é a esposa de um pastor, e ela faz a seguinte pergunta: é comum a mentalidade na igreja de que passe o que passar, leia-se inclusive a violência, a mulher tem que submeter ao marido. Tive um professor de escola dominical que disse certa vez que mesmo se o marido for uma peste, a mulher deve ser submissa. Um verdadeiro absurdo que ainda norteia muitas igrejas. E o Fabrício Zamboni, lá de BH, Minas Gerais, a violência contra a mulher vem crescendo muito ao longo dos anos. Nayá diz que deve se fazer com que a vítima se sinta valorizada, mas em relação a uma pessoa que não é cristã, como demonstrar que essa pessoa tem valor? Interessante a pergunta, que eu acho que suscita uma resposta legal. Valor inerente ao ser humano. Exatamente. A meu ver, o raciocínio de valorização do homem é falho, pois é limitado aos cristãos. Equivocadamente, pois somos bons só pela misericórdia de Deus, e não porque o homem é bom e valoroso demais pelas desgraças. Ninguém é bom, nem os evangélicos, o Fabrício. Nós somos todos, cristãos ou não, criados conforme a imagem e semelhança de Deus. É isso que dá senso de dignidade ao ser humano, qualquer um que seja. Dignidade inerente. Qualquer um que seja. Tem uma dignidade e é pelo doente que Jesus veio morrer, não é pelos bonzinhos. Então, é verdade. Né, mas aí a questão que a Vânia coloca, eu acho que é muito interessante. Depois a gente toca um pouco até nessa questão da dignidade, que eu acho que é interessante também enfatizar. Essa mentalidade da igreja, dessa submissão, que muitas vezes, que eu fico pensando assim, a palavra de Deus é uma palavra de vida, para promover a vida. E às vezes ela é usada para promover uma condição de opressão, de dor, de sofrimento e até morte. Como é que é essa questão? Né? Como que você que tem aí já alguns anos transitado, como que é essa realidade no contexto da igreja e como que essa mentalidade contribui ainda mais, ao invés de ser o fator que era para mudar? Porque Paulo está falando de uma relação aqui de mão dupla, né? Marido e mulher. Isso. Vânia, um abraço para você. Eu estive em São Gonçalo em 2009, nós fizemos, eu e o pastor Eriovaldo Ramos, uma série de palestras em várias igrejas aí. E o que a gente vê ainda é, em algumas igrejas, essa mentalidade machista mesmo, onde a mulher tem que ficar sofrendo. Eu já ouvi assim, ora, porque ele muda. Quem mandou você casar com um homem assim? Nós não podemos legitimar qualquer violência usando a palavra de Deus. Isso é pecado, isso está fora das escrituras, isso é uma aberração. Como o Fernando disse, Jesus veio para trazer vida para a gente. E vida em abundância, nunca a morte. Nesses casos, a Bíblia é só letra. Só letra. E a letra mata. Exatamente. Não é palavra de Bem Deus. Lembrado, não é palavra de Deus. Nesse caso, a Bíblia é só letra. Ela foi instrumentalizada por conta de uma cultura perversa. Perversamente instrumentalizada. É a palavra instrumentalizada para reforçar uma cultura. Então, minha querida, essa mulher que sofre violência por esse marido crente, ela precisa denunciar sem medo nenhum, porque ela precisa proteger a sua dignidade humana, como ser humano. Se for crente, não crente, evangélico, não importa. Mas como ser humano, ela não pode aceitar nenhuma forma de violência. Então é errada essa postura, não é uma postura bíblica, como o pastor aqui acabou de nos ensinar. Chegou mais um e-mail aqui do Marcelo, já que... Só uma coisa. Fala, Breno. Assim, aqui todo mundo interrompe todo mundo, até os internautas interrompem com os e-mails. Assim, o contexto religioso, ele favorece a agressão, a agressividade, a violência contra a mulher. O contexto religioso é um ambiente
perigoso nesse sentido e assim, quando é que o contexto religioso pode ser saudável nessa história? Eu falo de contexto religioso porque eu jogo aqui os cristãos, os islâmicos, os budistas, porque em todas as categorias religiosas há os seus desmandos nesse sentido. Quer dizer, quando é que o contexto religioso ele está a serviço da violência e quando é que ele pode ser saudável nesse sentido? Eu entendo assim, que quando nós pensamos na igreja como todo, como você disse, né, a gente pensa no amor, no respeito. Então, quando não há mais esse amor, esse respeito, quando eu não estou indo, ou seja, para a igreja católica, para uma igreja protestante, servir em amor, quando eu já me acho que eu sou superior àquela outra pessoa, eu acho que eu já estou favorecendo a violência. Porque eu já não respeito mais, já acho que eu sou o rei da cocada preta. Perfeito, perfeito. A base é o respeito, o amor. Ele não é meu irmão. Ele não é meu irmão. A base é essa. E nós vemos que tem igrejas até que tem... Meu irmão eu não agrido, meu irmão eu carrego. Isso, exatamente. Nossa função é essa. O Marcel de São Paulo aqui, ele está fazendo mandou um e-mail dizendo o seguinte: boa tarde a todos. Ele acha que a ponderação que o Brega fez aqui foi equilibrada, essa questão de buscar o diálogo, conflitos existem, né? Não seria um pouco demais, quer dizer, cada vez que um casal briga, alguém vai para a delegacia? Eu não falei isso. Não, você não falou isso. Não, acho que a gente tem que ter sensibilidade para os conflitos normais do casal, que se ter calma também. E fala que tem mulher que também provoca. Existe até um dado, eu estava lendo semana tentando fazer uma lição de casa para a gente conversar aqui, que existe a violência doméstica contra o homem. Existe. É muito pequena. Em torno de 1%. Então, ela é muito pequena, mas existe o camarada que se submete a uma condição de agressão. Existe a violência familiar de filhos para com pais. Também existe, é muito complexo. Mas hoje, Cavalcante. Hoje a gente está falando aqui especificamente da violência contra a mulher, que é muito maior. Né? Mas aí eu acho que talvez ele está colocando uma coisa aqui, eu queria voltar um pouco, mas se bem que você explicou, talvez o que tenha sido mal entendido é essa questão, se levantar a voz comigo, eu faço uma denúncia. Mas a questão é assim, por exemplo, você falou... Se levantar a voz comigo, eu coloco o limite e peço para ele baixar o tom. Porque ele precisa me respeitar. Tá certo. Foi isso que eu disse. Alau fala baixo. Olha que maravilha. Ela é um amor mesmo. Um beijo para ela. Ela me confronta falando baixo. Porque é uma mulher sábia. Agora quando eu tô falando de novo na questão da denúncia, que, por exemplo, o Carlos falou um pouco dessa questão do ajudador, de tentar se colocar... conciliar, buscar o diálogo. Quando eu perguntei essa questão, qual que é o momento da denúncia, porque assim, você falou que existe uma média de 10 a 15 anos em que uma mulher se submete até ela tomar alguma atitude para sair dessa opressão. Quando os meninos já estão com 14, 15 anos, que ela se sente... de repente na possibilidade de eu pego as minhas crias e vou embora. Só que ela esquece que aquele menino que está vendo a mãe sofrer, fala assim para a mãe: quando eu tiver 18 anos eu vou e mato meu pai. Putz, é verdade. Quando eu tiver 18 anos eu vou e tiro você daqui. Ou então ele começa a fazer pequenos delitos. Furtar, roubar, ir para as drogas, para as bebidas. Ele abandona, por isso que eu falo. É por isso que eu fui veemente quando eu disse assim: falou mais alto com você, você tem que colocar o limite. Por quê? Porque a coisa vai aumentando. E o filho, a filha, vai procurar, vai entender que aquilo é um relacionamento de amor. Vai procurar num parceiro alguém que seja violento com ela. E o menino, alguém que seja submisso como a mãe. Além de gerar essa distorção, que é de que ele pode praticar uma violência contra o pai ou se tornar alguém que cometa delitos, existe ali um processo de aprendizado. Sem dúvida. Que é assim. Por quê? Porque ele vê... Esse é o modelo que eu tenho. A minha filha vê em mim o meu modelo. Quero ser igual a minha mãe. Exato. O meu filho vê no pai o modelo. Quero ser igual ao meu pai. Então, que tipo de pai, que tipo de mãe somos nós como modelos? Mas, então, voltando aqui, porque assim, a gente também tem uma cultura, né, que é aquela, diz o velho ditado, né? Briga de marido e mulher. Tá errado, isso é um mito, tem que meter a colher sim. Aí a questão assim, é possível, ou não é que é possível, se o camarada, um cara que é essa moça, que chega assim, olha, meu marido que é um pastor auxiliar aqui, falando isso pro pastor titular. Isso. Né? A gente vai dar um jeito, tal. Na realidade ele transfere o problema, mandou o cara lá pro interior.
Né? Tanto faz se a mulher Aliás, ia essa viver, é a atitude mais comum nas comissões de éticas das grandes denominações, das médias, tanto protestantes, históricas, pentecostais. Quer dizer, as comissões de éticas tendem a terceirizarem problemas, a transferirem problemas e nunca encarar de frente isso. Né? Mesmo tendo uma mulher de olho roxo na frente dele. Exatamente. Entendeu? Porque, não é aquela caída da escada. E eu vou dizer assim, porque é muito desculpa. complicado lidar com isso. Especialmente quando você está lidando com alguém que foi empoderado religiosamente falando, que receberam mãos impostas, entendeu? É muito difícil lidar com esse tipo de gente. Esse pessoal é perigoso. Pra vocês terem uma ideia, pastor Esse senso de poder, ele estava falando né? numa igreja lá em São Gonçalo, numa igreja grande. Tinha vários pastores lá. Daqui a pouco o Ari tá falando sobre isso, levantam-se uns 4 pastores e vão embora. Aí depois o outro pastor que convidou a gente falou, porque eles eram violentos. Isso aí. Tá vendo? Não quero ser confrontado. Não quero isso se arrepender. É isso aí. Nayá, vamos. A gente está. Assim, estamos aqui estourando o nosso tempo. Uma questão de ser misericordioso e cheio de compaixão para com esses homens também, que não poucas vezes são vítimas de um emaranhado de situações e que encontram no ambiente religioso um abrigo falso para algumas coisas que eles deveriam ter tratado antes de ir para esse tipo de ambiente. Isso, pastor, é exatamente isso que eu vejo. Que os seminários, as faculdades não detectam isso. Não é? E ele carrega isso e lá na frente, no casamento dele, e às vezes numa hora de pressão do próprio chamado ministério pastoral, ele arrebenta em casa. Esse é o quadro. Então, assim, esses homens, eu diria assim, quem sabe, a maioria deles, ou boa parte deles, mereceriam ser cuidados, óbvio. Por isso que eu estou falando. Precisam ser convencidos a serem cuidados. Se eles se deixarem ser cuidados, é um quadro mais ou menos parecido com a questão do pedófilo, né? Quer dizer, é um crime sério, é uma questão séria, mas tem que ter um olhar sobre esse indivíduo, sobre essa pessoa. Agora, convencer o homem. Né, que é o pedófilo. Ele precisa de um cuidado. Não é que a gente vai alisar, mas é considerar o fato de que ele precisa de ajuda. Sim. Aí a mesma coisa é o camarada que comete agressão. Ele precisa de ajuda, mas ele precisa ser responsabilizado pelo ato. Sim. Então, assim, por isso ele é pedófilo. Isso. Porque às vezes a gente fala assim, quando a gente ouve, né? Ora que ele vai mudar. Ele continua não tô falando batendo. disso, né? Eu tô falando da questão seguinte. Tô falando de que não adianta a gente ficar prendendo o cara e deixar lá. Ele precisa ser cuidado. Ele precisa ter denúncia, ele precisa responder civil. Se ele quiser ser cuidado. Criminalmente. Não, é evidência. Ele não quiser. Olha, a maioria dos homens não querem nem me ver pintada de ouro. Porque não querem nem ouvir falar do meu nome. Porque eu falo pra ela, pra uma mulher agredida, minha querida, você quer que eu converse com seu marido? Você quer que eu peça pro pastor Ariovaldo? Ou, de repente, agora o pastor Carlos ir lá conversar? Elas não querem. Porque acham que a retaliação é imensa. Então tem medo até de falar. E elas estão certas. Porque quem vai deitar na cama com esse cara é ela, não sou eu. Exatamente. Elas estão certas. Então é uma situação difícil, que a gente não pode minorar aí achando a gente cuida dele, mas ele precisa ser responsabilizado. A mulher precisa ter a justiça ao lado dela. A justiça divina e a justiça da lei. Por isso que a minha primeira pergunta foi o Dani lá avisando a gente. Por isso que a minha pergunta inicial foi sobre a questão da denúncia. É uma ferramenta, um ministério. Fala dele. Vamos falar e vamos começar a encerrar. Mas eu queria deixar muito claro, por isso que eu perguntei inicialmente essa questão da denúncia, que eu acho que ela precisa acontecer. Ficou claro essa? Ficou claro? Não, que precisa denunciar, que a mulher precisa ser protegida. E cuidar do agressor. Eu coloquei no meu Facebook essa semana. Quando eu vi aquele moço matando aquela menina na nossa frente, eu insisti aonde eu pude, do tipo, contenham sinais de violência, interrompam sinais de violência. Você percebeu, você é pai, você é irmão mais velho, você é tio, você é primo, quem quer que seja que esteja exercendo qualquer tipo de violência contra uma menina ou uma mulher, interrompa. Tipo, chama o cara, fala, meu, tá louco? Exatamente, porque o homem que bate na mulher, ele é covarde. Mas se um outro homem chegar junto dele, aí ele fica lá mansinho. A Nayá, ela tá sendo convidada para participar do segundo Papo na Rede. Para você responder e a gente tratar sobre um assunto que o João Calvino Dias está fazendo uma pergunta aqui, como deve ser a submissão da mulher. Cara, isso a gente vai fazer num outro programa. E você já está comprometido a vir para São Paulo de novo. Então vamos gastar esses últimos 5 minutos para o Daniel não ficar tão bravo com a gente. Não, o Daniel tem compromisso, tem que sair. Falar assim rapidamente do Instituto Mulher Viva.
Instituto Mulher Viva é uma Tem aí ONG. o site que o Dani colocou lá, tá aí na sua tela. Isso, nós fazemos palestras de prevenção e conscientização da violência contra a mulher, encaminhamos a psicólogos e advogadas, e estamos indo para o Brasil todo, levar essa esperança para a mulher que sofre, através do Ministério Mulher Viva e do Instituto Mulher Viva. Tá, então no site a pessoa vai lá, tem informações sobre o que é e como que entra em contato. Tem meu e-mail, tem meu telefone. Ela tem garantia de sigilo. Com certeza. Essas coisas todas para que ela não seja exposta de nenhuma forma. Sim. A gente cuida bem. Somos bons cuidadores. Graças a Deus. Eu queria agradecer você, o Brega, o Dani, a gente agradece de coração. Você saiu de Santos e veio para cá. Muito bom. Pra gente, assim, em tão pouco tempo, tratar de um assunto que merece muito mais cuidado, muito mais atenção, mas obrigado. Obrigada. E a gente vai continuar esse papo. Bom revê-la. Obrigada. Bom revê-la. Eu conheci a Nayá há um tempo atrás e não sabia que você estava envolvida em algo mas tão digno que vale a pena a gente te ter por aqui outras vezes, inclusive, divulgar o seu trabalho. Então, obrigada, pastor. Bem-vinda, bom trabalho, bom retorno e boas viagens. Que hajam muitas viagens e que muitos convidem você e muitos ambientes te convidem e o Instituto para servir e cuidar dessa mulherada que vive morrendo por causa disso aí. E eu quero agradecer também a vocês. A vida vale mais. E agradecer a Deus porque me chamou para esse trabalho, um trabalho árduo, mas um trabalho, como o pastor Carlos disse, muito digno, onde a gente leva esperança para a mulher que sofre. Legal. Então, muito obrigada. Tá joia. E na próxima semana, quinta-feira, se Deus permitir, a gente vai fazer o Papo na Rede número 100. Esse aqui é o 99. Que legal. E o 98 que a gente gravou ontem. Um bolo de já está disponível. Vamos trazer 100 velas aí. Boa semana para você. Até mais. Tchau, gente. Tchau.